Saudações à Semana da Comunicação. Está a começar o telejornal da Escola Superior de Jornalismo. Seja bem-vindo e acompanhe. Valorização e respeito pelo próximo devem ser as qualidades dos moçambicanos, visando alcançar a paz efetiva. Estes pronunciamentos foram proferidos pela secretária permanente de Manica, Francisca Muluana, à margem das celebrações dos 24 anos da assinatura dos Acordos Gerais de Paz. Francisca Muluana, secretária permanente provincial de Manica, falava durante a celebração dos 24 anos de Acordo Geral de Paz que a valorização e respeito entre os próximos deve se constituir nas qualidades dos moçambicanos com o objetivo de alcançar a paz efetiva. Para o efeito, cada um deve cultivar o espírito de paz no seio da família e no local de trabalho. Esse é o sonho de todos. E acho que todos estamos a acompanhar os esforços que estão sendo empenhados pelo governo. As negociações em curso visam exatamente garantir que haja um consenso para uma estabilidade de paz. Enquanto isto, a comunidade de Santo Gito, que foi um dos principais participantes nas negociações de Acordo Geral de Paz, disse que a única alternativa para a paz é o diálogo entre a Renamo e a Frelimo. É necessário distribuirmos aos nossos filhos, nossos irmãos, a cultura do diálogo, não distribuindo ou oferecendo armas de fogo. Em Manica, as comemorações do dia 4 de outubro foram antecedidas pela deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos. Arrancou esta segunda-feira a terceira edição da Semana de Comunicação da Escola Superior de Jornalismo Delegação Acadêmica de Manica. A cerimônia foi antecedida pela marcha no âmbito do programa Portas Abertas. Nos dias subsequentes, será marcada por debates científicos no Salão do Santo Antônio. A terceira Semana da Comunicação na Escola Superior de Jornalismo de Ligação de Manica iniciou com a atividade designada Portas Abertas, que consiste na divulgação das atividades desta instituição em alguns estabelecimentos de ensino ao nível da cidade de Chimoio. Estudantes pré-universitários são os principais alvos da designada Portas Abertas. Neste ano, a Semana da Comunicação tem como lema Informação e comunicação como mecanismo de partilha de conhecimento. No entanto, a equipe de SJ constatou que muitos estudantes secundários desconhecem a existência da Escola Superior de Jornalismo, fato é que a atividade passou a ter um papel preponderante desta falta de conhecimento. As pessoas não conheciam a existência da Escola Superior de Jornalismo, pois embora já esteja aqui há mais de 3 anos, não é? Mas com aquele contacto interpessoal que nós tivemos com as pessoas, tiveram conhecimento, alguns gostaram e alguns prometeram mesmo poder fazer parte da Escola Superior de Jornalismo, mas mostraram certas preocupações em termos de não saber até agora quais são as taxas que vão ser usadas para este ano, neste caso para as inscrições. Os estudantes também, os alunos daquela escola, mostraram interesse em querer saber mais sobre a instituição. Nós demos alguns panfletos, demos o nosso número de contacto, ou melhor, o número de telefone da própria instituição. Falamos a respeito de todos os cursos existentes aí, falo concretamente de jornalismo, relações públicas, biblioteconomia e documentação. A mensagem chegou da Escola Superior de Jornalismo, dizer que façam as melhores escolhas e cá estamos na Escola Superior de Jornalismo com portas abertas para receber a qualquer um. Comunicação e mobilização para a preservação da paz em Moçambique, cultura acadêmica global e prática de avaliação da aprendizagem no ensino superior em Manica, comunicação organizacional em momentos de crise, entre outros pontos, marcam o segundo dia das jornadas científicas. As atividades serão marcadas igualmente pela exibição do filme Kutama, Destino Lisboa, no Salão do Santo Antônio, na Escola Superior de Jornalismo em Manica. Caso contrário, as bichas estão de banchover no quarto. Dizer que o pai é um criminoso.
Para imortalizar a figura do primeiro presidente de Moçambique independente, a Escola Secundária Samora Machel, na cidade de Chimoio, promove atividades culturais, desde artes plásticas, exposição fotográfica e projeção de vídeos. As atividades que decorrem na Escola Secundária Samora Machel culminam com as cerimônias do dia 19 de outubro, dia da morte de Samora Machel. Nesta ordem, os estudantes deste estabelecimento de ensino ao nível de Manica desenvolvem várias atividades. Professor deste estabelecimento de ensino, Armando Manhissa, afirma que as mesmas enquadram-se nas comemorações em memória a Samora Machel, cujo legado continua nas mentes das sociedades moçambicanas e, sobretudo, aos estudantes. Nós, todos os anos, temos tido o mês de outubro como o mês da nossa instituição. E sempre procuramos ter atividades que visam dar mais informação acerca do presidente Samora Machel. Como forma de imortalizar os feitos do primeiro presidente de Moçambique independente, os estudantes da Escola Secundária Samora Machel realizam várias atividades como cultura, exposição de fotos e artes. Os mesmos reconhecem um legado que deve ser seguido por todos e pelas gerações vindouras. Nós queremos só paz, justiça, democracia, igualdade. Tendemos a ter a modernidade de Moçambique, termos a liberdade, porque nos ensinou a andar num caminho reto. De recordar que Samora morreu a 19 de outubro de 1986, quando regressava de uma reunião internacional em Lusaka, quando o avião presidencial em que fazia se transportar na companhia dos seus colaboradores despenhou em Buzine. Má gestão de resíduos sólidos concorre para um alarme à saúde pública nos mercados da cidade de Chimoio. Vendedores e compradores desta urbe estão obrigados a conviver com o lixo no dia a dia das suas atividades. Nos diferentes mercados da cidade de Chimoio, a situação de recolha e gestão de resíduos sólidos é considerada um problema crônico. O exemplo é dos mercados 38, 25 de junho, mais conhecido por Katanga, e Macodam, arredores da cidade. Nestas unidades de trocas comerciais, o Conselho Municipal não consegue responder com a demanda devido à insuficiência do pessoal de apoio, bem como do material de trabalho. O facto coloca em risco a saúde pública, uma vez que vendedores e compradores são obrigados a conviver com o lixo no seu dia a dia. Que acho que não há coordenação nenhuma, cada vendedor tira seu lixo, mas nós aí estamos a sentir cheiros de lixo, também o tempo que nós estamos a comer bolos, não sei o que, estamos a sentir cheiros de coisas, dos moscas. Está mal, até às vezes resta comida, vamos comer em casa, porque cliente não é possível de comer, a reparar lixo. Estamos a pedir ao Conselho Municipal de fazer uma boa limpeza. Face ao problema, o vereador para a área de saneamento do meio no município de Chimoio diz que esforços estão sendo feitos por forma a minimizar a situação. Os meios são insuficientes, o outro caminhão está na beira, é manutenção, então fica difícil gerir essa situação. Mas agora começamos novamente com a mesma dinâmica, estamos a fazer a remoção de resíduos sólidos. Chimoio conta atualmente com 8 mercados formais que são assistidos por um total de 25 trabalhadores na área do saneamento. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Escola Superior de Jornalismo. Já tens o nível médio e desejas ingressar para o ensino superior? A SJ está preparada para tornar o teu sonho real. Escolha já o melhor curso. Temos para si cursos de licenciatura em jornalismo, biblioteconomia e documentação, relações públicas, publicidade e marketing. As inscrições iniciam a partir do dia 28 de novembro a 9 de janeiro. Para mais informações, dirija-se à Delegação Académica de Manica, cita nas instalações do Seminário Santo Antônio, ao lado da Estrada Nacional número 6, bairro Centro-Índio. SJ, formando melhores profissionais em comunicação e informação. A
A Associação Centro Aberto Emanuel em Manica está a reintegrar crianças que vivem em situação de vulnerabilidade junto às famílias substitutas. De um total de 207 crianças assistidas pelo centro, foram até o momento reintegradas apenas 5. Localizado no bairro 16 de Junho, na cidade de Chimoio, província de Manica, o Centro Aberto Emanuel está vocacionado no apoio social e material de crianças órfãs que vivem em situação de extrema vulnerabilidade. Como forma de aproximar os petizes ao convívio familiar, a associação está a levar a cabo ações para reintegrar as famílias substitutas. Nesta ordem de ideias, no presente ano foram reintegradas em famílias substitutas 5 crianças de um total de 207 assistidas pelo centro. Então, se estuda à tarde, também de manhã vai na família, vai ficar lá. Depois de 3 meses, vamos sentar com a família e com a criança. Perguntamos à criança se está satisfeito de viver naquela casa ou não. E se a criança dizer que está satisfeito, então vamos fazer a documentação e vamos deixar lá a criança. Kenan Agostinho é uma das crianças acolhidas pelo Centro Aberto Emanuel e que logo cedo viu a sua infância perturbada em consequência do desaparecimento físico dos seus progenitores, isto aos 9 anos. Muito satisfeito porque não contava, já fomos formados na área de serralheria e temos feito alguns trabalhos de soldar. Não só, também temos nos dedicado também à construção. A semelhança de Kenan Agostinho, Saja é serralheiro, fruto de boa vontade dos voluntários e gestores da associação. Criado em 2002, a Associação Centro Aberto Emanuel conta com apoio da Cubatsirana, Núcleo Provincial de Combate ao HIV e SIDA, Redcam e parceiros. O aumento de casos de trabalho infantil preocupa as autoridades governamentais em Manica. As atividades de rendimento em Chimoio constituem a principal razão das desistências escolares. A maior parte das crianças abandona a aula devido ao trabalho infantil em que são submetidos pelos seus parentes. São petizes usados por adultos nas atividades de geração de rendimento, violando os seus direitos. A nossa equipe de reportagem escalou o Mercado 38 na cidade de Chimoio, tendo constatado que o facto constitui maior entrave devido à violação sistemática do direito da criança. Meu pai costuma me dar dinheiro, nem na escola costuma me dar dinheiro. Então eu venho vendendo meus plásticos. Eu saio de casa, venho aqui, venho comprar banana para ir em casa cozinhar, para vender, porque o meu pai não me dá coisa de comer. Como forma de minimizar o problema da incerteza das crianças, a Direção Provincial do Gênero, Criança e Ação Social tem vindo a desenvolver ações que visam consciencializar as famílias para manterem os petizes no Sistema Nacional de Educação. Mas pode existir algum aproveitamento, não é? No sentido de que esse trabalho que eles fazem na rua, não é? Quando não bem feito, pode trazer alguns problemas para a própria criança. É isto que nós, como setor de gênero, criança e ação social, ficamos preocupados. A direção refere que durante o presente ano foram reportados 603 crianças que se dedicam ao trabalho infantil. Encurtamento de rotas na cidade de Chimoio preocupa os utentes dos transportes semicoletivos que circulam ao nível da urbe. Os bairros Sualpo e 7 de Abril são algumas das rotas mais afetadas pelo fenômeno, uma vez que os passageiros são obrigados a fazer ligações para chegar aos seus destinos. Encurtamento de rotas na cidade de Chimoio preocupa os utentes desta urbe, pois estes são obrigados a descer antes de seus respectivos destinos. O exemplo mais evidente é dos transportadores que operam nas rotas 7 de Abril, Sualpo e 38 mm ao centro da cidade. Apesar disso implicar mais custo aos utentes, que muitas das vezes são obrigados a pagar no dobro do valor para chegar aos destinos, os motoristas dos vulgos Chapa 100 justificam a atitude com o déficit de passageiros na relação de ganho e gasto. Quando não há pessoas que vão até Katanga, então não há necessidade de bazar até lá. Então a gente base até lá quando haver pessoas, né? Proíbe, mas vamos fazer o quê? Porque a gente
para não fazer essas coisas de parar, sei lá o que, eles proíbem, até porque nós sabemos, todos nós fazemos já saber que a Polícia Municipal proíbe, e eles têm razão, porque aqui criamos questionamento. Segundo contam os utentes, esta situação vem acontecendo há bastante tempo, sob o olhar inativo de quem é de direito. A realidade é isso mesmo, quando a gente sai no 38 para no CGR, eles te deixam no mercado central e começam já a obrigar, que para nós já não chega lá. Começa a descarregar todos os bagagens para baixo. No momento pegamos outro chapa, mas se não existe chapa nessa altura aí, assim, a gente tem que caminhar, não tem como. Para a inclusão social e formação do homem moderno, a sociedade acadêmica deve usar as tecnologias de informação e comunicação. O delegado da Escola Superior de Jornalismo, em Manica, Alexandre Zavala, falava durante os preparativos da Semana de Comunicação, que se realiza de 10 a 14 de outubro corrente. Nas últimas décadas, as redes sociais têm se tornado palco de aprendizagem e partilha de informações no que concerne ao uso das novas tecnologias de informação e comunicação, TICs. Para o delegado da SJ, Alexandre Zavala, todas as instituições do ensino superior devem explorar positivamente as redes sociais no processo de ensino e aprendizagem como forma de responder às atuais exigências do mundo acadêmico. As redes sociais hoje consubstanciam-se como um lugar de aprendizado, não é? Onde professores e estudantes podem trocar impressões. Este pensamento também é dos estudantes da SJ, pois consideram que as TICs têm sido de grande relevância no seu dia a dia, não apenas na sala de aula, mas também como meios de interação com os docentes para a partilha dos diversos materiais de formação. Como se tem dito, hoje em dia é muito mais fácil ler uma SMS que ler uma notícia numa vitrina. Então, o WhatsApp do grupo ajuda bastante a difundir informações que se calhar há tempo não foram difundidas. Utilizamos para colocar os nossos trabalhos acadêmicos e também manuais que os docentes os manuais que os docentes mandam, e também utilizamos para determinados debates. O WhatsApp e o Facebook são as principais redes sociais usadas na SJ para interação acadêmica. Vamos observar o segundo intervalo e voltamos já já. Escola Superior de Jornalismo. Já tens o nível médio e desejas ingressar para o ensino superior? A SJ está preparada para tornar o teu sonho real. Escolha já o melhor curso. Temos para si cursos de licenciatura em jornalismo, biblioteconomia e documentação, relações públicas, publicidade e marketing. As inscrições iniciam a partir do dia 28 de novembro a 9 de janeiro. Para mais informações, dirija-se à Delegação Académica de Manica, cita nas instalações do Seminário Santo Antônio, ao lado da Estrada Nacional número 6, bairro Centro. SJ, formando melhores profissionais em comunicação e informação. Estamos de volta às notícias que marcam a atualidade. Centenas de pacientes abandonam o tratamento antirretroviral devido ao conflito político-militar ao nível da província de Manica. Trata-se dos pacientes dos distritos onde se registram ataques dos homens armados da Renamo. Não se sabe ao certo quantos pacientes estão nessa situação, mas a verdade é que as autoridades sanitárias de Manica negam que centenas de pacientes abandonaram no presente ano o tratamento antirretroviral devido ao conflito político-militar que afeta a região centro do país. Em Manica, parte de unidades sanitárias localizadas nos distritos de Mussurize, Vanduze e Paro encontram-se encerradas, fatos que contribuiu para que alguns pacientes abandonassem o tratamento. Todos estão em atividade, estamos a garantir os medicamentos, estamos a dar acesso aos medicamentos aos doentes, todos são controlados, não temos nenhuma unidade sanitária declarada encerrada. Apesar do abandono dos pacientes ao tratamento, o Fundo Global disponibilizou para a prevenção e combate ao HIV-Sida na província de Manica cerca de 42 milhões de meticais. O montante está sendo aplicado na sensibilização comunitária para a testagem e tratamento do HIV e tuberculose. Eu não vou adiantar dizer nenhum número porque é uma situação onde é preciso trabalhar para depois chegar ao ponto de declarar se isso
temos quanto, não temos quanto. Em Manica, a taxa de seroprevalência situa-se na ordem de 15,2%. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas preocupa as autoridades sanitárias da província de Manica. A cidade de Chimoio registra índices elevados de jovens que consomem álcool. Caso de saúde pública. Consumo excessivo de bebidas alcoólicas e drogas na província de Manica tende a ganhar contornos alarmantes na juventude devido à vulnerabilidade que expõe esta faixa etária. Muitas vezes, a falta de uma ocupação saudável e formal, como emprego, formação, entre outros, é apontada como principal causa de vulnerabilidade juvenil. Até então só gastei 80 meticais para 2 cervejas, 100 meticais, né? 50, está caro agora, né? Já tomei 2, mas só falta mais 3 para ir embora. Tudo prejudica, mas quem sai mais prejudicado é aquele que fuma, porque diariamente fuma. Os próprios médicos recomendam fumar prejudica a saúde, mas beber não. No entanto, o abuso excessivo do álcool e drogas tem sido apontado pelas autoridades sanitárias de Manica como principais causas de demência juvenil, fato que tem estado a ser um fenômeno preocupante à saúde pública. O álcool é a porta de entrada de consumo de drogas para os jovens. Alguns jovens começam a consumir o álcool de uma forma social, passado algum tempo já começam a consumir de uma forma desorganizada. Refere-se que 90% dos casos de doenças mentais são causados pelo consumo excessivo de drogas lícitas e ilícitas. Preços dos produtos básicos sobem diariamente nos mercados da cidade de Chimoio, província de Manica. Em causa estão o conflito político-militar e a subida da moeda de troca, o dólar. A atual conjuntura socioeconômica que o país atravessa faz-se sentir de uma forma extensa no mercado nacional e deixa ressentida, sobretudo, a camada com baixa renda na aquisição de produtos básicos. O diretor provincial da Indústria e Comércio em Manica, Ronaldo Naico, falando na cidade de Chimoio, apontou a fraca produção e a elevada taxa de importação como fatores determinantes para a atual recessão econômica e insta para a ação concreta como a produção local para a superação da crise. A inspeção está a trabalhar no sentido de aferir se os níveis de preço não estão a ultrapassar aquilo que está estabelecido por lei. Nesse caso, refiro-me das margens máximas de lucro. Os vendedores, por sua vez, entendem que o governo nada tem estado a fazer para minimizar a rentabilização da atividade comercial. Estes vão mais adiante ao afirmar que só com o calar das armas é que estarão criadas condições para a superação da atual crise. Não se faz sentir, nem faz sentido a intervenção do comércio, de indústria e comércio. Por quê? Eles focam a nós como uma camada mais desfavorável. Porque eles chegam aqui e nos determinam um certo preço. Tivemos confusão, acho que há 2 anos, já há 1 ano, quase nós fechávamos o mercado. Porque eles chegaram aqui, aplicaram o preço dele, que nós dentro desse preço nós só ganhávamos 1 metical em cada saco. Os preços de produtos básicos no mercado nacional continuam a registrar agravamento a cada dia que passa e a recente subida de preços de combustível apenas veio agravar a crise. Desporto. Testafrica de Chimoio e Universidade Pedagógica são os representantes de Manica na fase da pool do acesso ao Moçambola 2017. O Jornal da Escola Superior de Jornalismo acompanhou as incidências de alguns jogos no campo dos Fabris do Planalto de Manica. Boa tarde, Testafrica de Chimoio carimba o passaporte para a fase final da pool de apuramento regional centro. Venceu então o Têxtil de Punga por 2-0 ao nível do grupo A. Foi um jogo bastante equilibrado, com maior ascendência por parte do Testafrica de Chimoio. Este Testafrica que mostrou desde o primeiro minuto que entrou para vencer o jogo, entrou para mostrar de facto que este Testafrica precisa deixar ao Moçambola. É só para ver o público correu em massa neste recinto, marcou na passagem do minuto 29 o Neném e na passagem do minuto 34 da segunda parte Magaba fixou o resultado para 2-0. Uma bola batida frouxa, está a entrar. A seguir são um e o outro jogadores estão a facilitar na totalidade, não faz pressão, deixa o adversário jogar, deixa o adversário pensar.
Então, quando é assim, alguma coisa fica por desconfiar. Foi um bom jogo e ganhamos bem. Acho que o Teste do Punga também valorizou a nossa vitória, lutou até onde pôde e nós conseguimos vencer. Já começou a pensar noutra fase? Não, por este momento já estamos a pensar no jogo da terça-feira com o Sporting. Hoje é tudo. Teste África garantiu a passagem para a final da pool de apuramento ao nível da região centro. Nas resenhas internacional, conjuntura mundial é marcada por terrorismo na Europa, eleições nos Estados Unidos da América, conflitos na Síria e em alguns países da África. A Europa tem sido assolada por ações terroristas, em muitos casos ligadas ao autoproclamado Estado Islâmico, que de forma direta ou com ações de fiéis e seguidores deste grupo terrorista, atacou com enfoque países como França, Bélgica, Alemanha, Turquia. Esta matéria tem merecido debates acesos entre os dois candidatos presidenciais dos Estados Unidos da América, republicano e democrata Donald Trump, que acusa a adversária Hillary Clinton de ser responsável pela criação do Estado Islâmico a quando das suas funções de secretária do Estado. Outra situação que preocupa os líderes mundiais tem a ver com o conflito na Síria, tendo a cidade de Alepo como epicentro dos ataques armados com a Rússia e os Estados Unidos da América, entre acusações constantes sobre a forma como têm sido realizados os bombardeamentos naquele país. A África está também no centro das atenções. A crise econômica atinge muitos países. A tensão político-militar cria devastação e implicações incalculáveis, o que faz prever um futuro sombrio para o continente africano. Vamos a mais um breve intervalo e até já. Escola Superior de Jornalismo. Já tens o nível médio e desejas ingressar para o ensino superior? A ESJ está preparada para tornar o teu sonho real. Escolha já o melhor curso. Temos para si cursos de licenciatura em jornalismo, biblioteconomia e documentação, relações públicas, publicidade e marketing. As inscrições iniciam a partir do dia 28 de novembro a 9 de janeiro. Para mais informações, dirija-se à Delegação Académica de Manica, cita nas instalações do Seminário Santo Antônio, ao lado da Estrada Nacional número 6, bairro Centro-Rio. SJ, formando melhores profissionais em comunicação e informação. E última parte do nosso telejornal. O jornal da SJ acompanhou as gravações do videoclipe do músico Castigo Raul, levadas a cabo pelos estudantes finalistas da Escola Superior de Jornalismo, Delegação Académica de Manica, no âmbito da sua responsabilidade social. Eu senti na pele o quão é responsável um produtor na gravação de qualquer peça televisiva, quer o videoclipe e muito mais. Aquela correria toda foi uma responsabilidade muito grande. A música retrata a história de uma jovem cuja sua ambição retira-a para fora do contexto social a que está inserida. Um vídeo a ser apresentado na Semana da Comunicação. O músico moçambicano Dr. Mingos prepara-se para lançar brevemente no mercado o seu mais novo álbum discográfico. Revelou à Semana da Comunicação o percurso da sua carreira, sua vida e projetos do futuro. Falando da minha carreira, é de salientar que, como qualquer carreira, qualquer parte do mundo, existem momentos mais altos e momentos mais baixos. Mas vou começar com o momento mais alto, foi assim que as coisas começaram, né? O momento mais alto da minha carreira foi quando tive uma editora, não é? Onde tive a possibilidade de gravar os meus CDs. Através disso, acabei conhecendo o mundo pelas viagens, digressões que eu fazia, em termos de espetáculos, vendas que eu fazia, os prémios que eu ganhei, não é? Foi, de alguma maneira, o que fez o meu nome Dr. Mingos que sou hoje. Resumidamente, eu diria também que seja por aí. O resto, as pessoas já podem imaginar aquilo que fui nessa altura da minha carreira, não é? E momentos tristes, o momento mais triste para mim foi quando as editoras de Moçambique fecharam e os músicos ficaram cada um por si. Aí é o momento mais chato de qualquer músico,
agora tem que andar a bater porta para poder fazer sua carreira. Mas enfim, a vida é feita de dificuldades, estamos aqui a remar, estamos a tentar trilhar o caminho, acreditem, vamos conseguir, né? Apesar dos resultados serem resultados paulatinos pequenos, mas a gente vai chegar lá, não é? E dizer que nesse intervalo de tempo, passa-se os anos, as pessoas vão crescendo, não é? Vai aprender muita coisa, vai ganhando assim, coisas novas, principalmente quando a gente fala já da família, no meu caso, que já sou chefe de família, né? Tenho 3 filhos, que me dão muita alegria. Pronto, estou lutando agora para gravar o meu 6º CD, que já está pronto, estou à espera de alguns patrocínios para que esse CD possa sair ao mercado. Eu sei que as pessoas estão com muita sede das minhas músicas, mas já vão ter já isso nas vossas prateleiras e no mercado. Para terminar, dizer bem-aja a Semana da Comunicação da Escola Superior de Jornalismo da Delegação de Manica. Kalenite kala na piatu ife, kalenite kala na nyumba zatu, anangu kala na banjazão, chintino cabinera. Este é o hino do Dr. Cervejo, a minha bandeira. E com esta informação colocamos o ponto final do nosso telejornal. Até a próxima oportunidade. Fique bem.